Atos capítulo 6, versículo 8. E nós queremos meditar em Estevão com o seguinte tema: um homem para fazer a diferença. Estevão, no dia dos pais, nós somos pais, muitos de nós, se não somos pais, nós temos pais que cuidam de nós, nós temos na figura de Estevão um exemplo de como fazermos a diferença como homens, né? E o texto sagrado ele chega aos ouvintes, independente se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, a palavra de Deus ela cabe na mente de todos aqueles que servem a Cristo. Então, o texto lá, são 2 versículos que eu vou ler, aí você fica com a Bíblia aberta para a gente ler depois alguns outros. Versículo 6, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que havia na vida desse homem? Inicialmente nós vamos pegar a biografia dele, a gente vai fazer uma leitura, nós vamos ver que ele foi um diácono eleito entre a igreja que começava, e havia uma dificuldade para os apóstolos servirem a todos. Estava havendo ali na igreja, então se você vê briga na igreja, não saia da igreja por causa das brigas, porque lá atrás já tinha. Lá estava acontecendo o seguinte: as mulheres dos gregos eram cristãos, eram hebreus, convertidos ao evangelho, elas estavam sendo preteridas no sentido do cuidado da igreja com elas. E nós temos que pensar que as mulheres, os órfãos, os estrangeiros e as viúvas são, eu coloquei 4, estrangeiro, órfão, pobre e viúva. Esses quatro grupos de pessoas são aqueles que o Evangelho, desde lá do Velho Testamento e no Evangelho, são as pessoas que mais devem ser cuidadas pela igreja. Então, a igreja que não tem amor por esses 4 grupos de pessoas, essa igreja ela está um pouco com dificuldade. A igreja não pode ter pessoas miseráveis. Se tiver, nós temos que correr lá para acudir. Mas a igreja é formada por essas pessoas. A igreja não é elitizada. Muitos procuram ter uma igreja em que não exista pobre. É impossível, porque Jesus Cristo falou: os pobres sempre vocês terão entre vocês. Nós não podemos ter pessoas em situação de miséria. Aí nós temos que correr e acudir. E os pobres devemos cuidar, né? Os órfãos, as viúvas, porque naquele tempo não existia plano de aposentadoria, não existia recursos para cuidar dessas mulheres, e elas eram muito dependentes dos homens, né? A figura do homem paterno, o patriarcado é muito forte na Bíblia, então essas mulheres sofriam, então a igreja deveria cuidar delas. Então surge a figura de Estevão nesse momento, em que os apóstolos falaram: não é bom cuidarmos da mesa e deixarmos a palavra. Então os apóstolos falaram: nós vamos pregar, nós vamos orar, nós vamos pregar e orar, vamos ensinar. Mas esse cuidado vamos deixar para os diáconos. Diaconia quer dizer servir, é ser garçom. E tem pessoas que muitas vezes olham para o diácono na igreja, e olham para o presbítero ou para o pastor, e acham que o diácono é menos do que um do que o outro. Não existe no nosso meio, no meio reformado, do qual nós fazemos parte, não existe uma hierarquia de cargos. Existe, dentro da denominação, a responsabilidade por divisão de serviço, mas diante de Deus nós somos todos iguais. Tanto é que o símbolo da nossa igreja está aqui, olha, que símbolo lindo. Olha aqui, a sarça, e nós temos aqui IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós temos aqui um risquinho aqui no meio. Deixa eu voltar. Esse risquinho aí, ele tem um sentido, não está aí no símbolo da nossa igreja à toa. Isso daí quer dizer que todos nós
estamos na linha horizontal diante de Deus, vertical só Deus lá em cima. Todos nós aqui somos iguais, independente do cargo. Gastei um tempinho para falar disso, mas é só para lembrar. Foram eleitos 7 diáconos. 7 diáconos helenistas que falavam, a língua deles era o grego. E os demais falavam o hebreu, e no tempo de Jesus falava-se o aramaico também. Então, esse é o perfil de Estevão, um homem que já chega aqui, falando dele, quando ele se apresenta perante o Sinédrio, existem algumas características deles que nós vamos ver. Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes sinais entre o povo. Essa é algumas das características que está no perfil de Estevão, que nós encontramos quando ele comparece diante do Sinédrio, diante dos homens poderosos da época. E lembrando que Estevão foi um mártir, foi o primeiro mártir da igreja. E Tertuliano, lá nos seus escritos, vai dizer que o sangue dos mártires faz a igreja crescer. Então, o primeiro que morre pelo cristianismo vai ser Estevão, primeiro mártir. E quem estava lá no momento em que Estevão estava morrendo, estava sendo apedrejado, a história os irmãos conhecem, eu não vou ficar na história, tanto na história, mas estava Saulo. E a capa, a roupa de Estevão foi colocada nos pés de Saulo, que viria a ser, aleluia, o maior missionário da igreja. E aí que entra então essa palavra de Tertuliano: o sangue dos mártires faz a igreja crescer. E nós não queremos nos martirizar pela causa do mestre, mas é assim que funciona. É perseguição, haverá desconforto nas nossas vidas, mas nós temos que olhar para o texto e guardar o texto, guardar a palavra no nosso coração para continuar caminhando. Quais são as 3 características que nós encontramos aqui na vida de Estevão? Primeira característica, encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Vamos ver essa característica dele. A palavra de Deus diz aqui, olha: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Então, essa era uma das características de quem exercia o diaconato. Estevão foi um diácono, e a palavra aqui do apóstolo Paulo ensinando, ou dizendo, dando características de um homem para servir a Deus, estão aqui. E o diácono Estevão tinha essas características, pois era um diácono. Vai encontrar diante de Cristo preeminência. Aqueles que servem bem, aqueles que desempenham bem, e está aqui, pois os que desempenharem bem. Sinal que pode ser que haja pessoas que não desempenham bem o cargo de diaconato. Aqueles que forem fiéis, aqueles que servirem, aqueles que cuidarem do povo de Deus, aqueles que se preocuparem, aqueles que tiverem amor pelo povo de Deus, eles vão alcançar diante de Jesus, diante de Deus, preeminência, e serão cheios de intrepidez. Quando eu cheguei em Toledo, tinha um irmão lá que ele não orava. Eu falei: por que você não ora, irmão? E ele tinha dificuldade. Ele está lá em Toledo, talvez ele assista aqui, o Guilherme está gravando, talvez ele vá ver lá. O irmão Amado. O irmão Amado deve estar com 80 e poucos anos. Se ele estiver ouvindo, um abraço, irmão Amado. E ele falava assim: pastor, eu não peça para mim orar. E ele tinha dificuldade, que ele, de vez em quando, dava uma gaguejada.
Até que eu comecei nas quinta-feiras a orar com ele, falei, o senhor repete aí o que eu estou orando aí, vai repetindo. E ele começou hoje, se bobear, ele vem aqui e ele prega para nós. E não é alguém com uma escolaridade, é um homem simples, um homem lavrador, que encheu do coração dele da intrepidez de Deus, que se deixar ele faz tudo aqui. É isso que Deus fala para aquele homem. Uma característica de um homem de Deus deve ser a intrepidez, deve ser a disposição de servir, de cuidar bem. Segunda característica que nós encontramos em Estevão, ele era um homem com intimidade com Deus. Então nós devemos buscar ser íntimos. O ser íntimo é aquele que abraça, que beija, é que nem um casal. Imagina um casal se não tiver intimidade, como é que vive? Se tem que dormir na mesma cama, se tem que usar o mesmo espaço da casa, se encontrar dia e noite toda hora junto. Imagina os casais que vivem uma vida na sociedade, que são mostradas como um casal, mas dentro da casa nem conversa. E muitos casais estão assim porque é melhor não dividir os bens, não dividir as heranças. Mas um casamento, a marca do casamento é que é uma só carne, então tem-se um só pensamento. O carro não é de um, não é do outro, é dos dois. A casa não é de um, não é do outro, é dos dois. A conta bancária não é de um, não é dos dois. Pode-se dividir funções, mas tudo é igual, é igual. Então aqui nós aprendemos que um homem tem que ter intimidade com Deus. Ter intimidade é falar com Deus o tempo todo. É o diferente de Adão, que depois do pecado ele se escondeu e Deus chegou, Adão, cadê você? Aí ele apareceu lá com uma folhinha, e a esposa com uma folhinha, porque tinha perdido a intimidade com Deus. O pecado tira de nós a intimidade. Então um homem, uma menina jovem, que nem a Bia, as senhoras que estão aqui, aqueles que irão ouvir a nossa fala, devem buscar intimidade com Deus. E a intimidade começa, me parece, quando você é íntimo com os seus irmãos. Porque a palavra de Deus me veio na mente agora. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não se relaciona com o seu próximo, e se relacionar é viver. A igreja, nós somos, cada um tem um gosto, tem uma roupa, tem uma cor de pele, uma cor de um tipo de cabelo, cada um de nós tem um tipo de vida diferente, mas nós somos irmãos. Então, se nós tivermos intimidades, é essa intimidade que Deus busca para o homem dele. Tem que haver intimidade, e Estevão tinha intimidade. Atos, está aqui, para a gente falar aqui o que está escrito, Atos capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois vai falar o nome dos outros homens que foram eleitos aqui. Mas nós vamos ficar na figura de Estevão. O parecer agradou a toda a comunidade. O nosso ambiente presbiteriano, não é o pastor que elege, não é o conselho que elege o líder dentro da igreja, é a comunidade. As eleições que nós fazemos para os oficiais da igreja é baseado nesse texto. Quem elege é os irmãos que conhecem a vida do outro irmão, é os irmãos que vão dizer, não, esse daí vai me representar lá como diácono, vai me representar como alguém que vai cuidar dos interesses da igreja. Então, a característica que ele tinha no serviço de Deus era a intimidade com Deus, e essa intimidade era marcada pela fé. Ele era um homem cheio de fé.
Uma segunda característica, que ele era cheio de graça. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, uma segunda característica de Estevão que nós devemos buscar como marca das nossas vidas é ser cheio da graça de Deus. A graça é algo que nós recebemos gratuitamente de Deus e nós passamos para os outros. Os apóstolos entrando no templo, alguém pediu lá algumas moedinhas e o apóstolo falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É essa graça que deve estar como marca nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida dos homens da igreja. Ser alguém cheio da graça. Graça é gratuidade, é dar sem esperar retorno. É você ser liberal com o amor de Deus para o seu semelhante. E um terceiro ponto, está em Atos capítulo 6, 5 ainda. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, já falamos da fé, e do Espírito Santo. Então, uma marca que um homem deve ter é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter intimidade com a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a bússola nas nossas vidas, é o Espírito Santo que é a nossa consciência a nos acusar ou nos direcionar para serviço, para agradar a Deus. São essas as características. E Estevão conhecia bem o Antigo Testamento. Ele fala na sua defesa aqui diante do Sinédrio, ele vai falar das histórias de Israel, ele conhecia todas as histórias. E é importante para nós sabermos o conteúdo da palavra de Deus. Não são poucos os irmãos que não sabem nem quem é Paulo, não sabem nem quem é Timóteo, não sabem nem o que é um profeta, o que um profeta faz, não sabem nem o que os reis fizeram, não sabem o básico. E vai uma observação, já que os irmãos vão assistir esse programa, e os irmãos que aqui estão matando as escolas dominical. E sem escola dominical, não vai haver conhecimento da Bíblia. As pessoas querem chegar na igreja, ficar 1h30 aqui dentro, montar no carro, ir para a pizzaria, ir para o cinema, e viver a vida. E está certo, tem que viver a vida mesmo. Mas a igreja tem que ter escola dominical, escola em que aprende, dividido por classes, por faixa etária, por assuntos, porque o povo tem que conhecer a palavra de Deus. E o povo está sendo enganado, está entrando em barco furado porque não conhece a Bíblia. Até pregador vem pregar e não conhece a Bíblia. Não é que tem que ser um grande pregador. O grande pregador é os homens, e nós temos aqui no nosso país homens maravilhosos. Eu não vou falar o nome de nenhum, porque senão vou esquecer algum, mas nós temos na IPB grandes nomes, grandes homens que são príncipes na pregação, doutores na pregação, profetas na pregação. Mas esses homens, eles nos preparam um caminho para que quem chegar aqui na nossa igreja, nesse humilde templo que nós temos, a gente tem que dar continuidade à pregação deles. E muitas vezes a pessoa entra dentro de uma igreja da IPB e não se reconhece como IPB. Fala, eu fui numa igreja, mas é diferente. Porque é necessário a nós, os líderes da igreja, ensinarmos. E nós temos que conhecer a história, nós temos que conhecer os profetas, nós temos que conhecer os reis, nós temos que conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, para poder conduzir as ovelhas. E Estevão era um homem que tinha total conhecimento. Era uma das suas marcas, uma das suas características. Ele era um homem preparado intelectualmente. A cabeça dele era uma cabeça do tempo, e no tempo ele conhecia. E nós não estamos falando aqui de gnosticismo, nós não estamos aqui falando de que você vai adquirir
o conhecimento, e esse conhecimento vai te fazer superior ao outro. Nós estamos falando de conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus, homens simples, lavradores, boiadeiros, pescadores, foram homens que foram usados por Deus, mas se permitiram conhecer. No sermão de Estevão, ele vai dar uma aula de história aos judeus, porque eu estou falando aqui, recortando o sermão dele. Ele denuncia a rejeição do povo de Deus, e ele é acusado no seu sermão de duas coisas, porque ele vai olhar para o povo e ele vai falar: vocês mataram o Messias. Aí o povo vai perguntar: mas que Messias? Aí ele vai voltar ao Velho Testamento, ele vai dar uma aula para explicar que os israelitas esperavam o Messias veio e ele foi morto, ele foi assassinado por aquele povo. Então eu te convido agora para você ver duas coisas que fez parte da acusação contra ele. No mesmo texto, 6, versículo 13, diz aqui, apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Foi uma das acusações contra Estevão. E a segunda acusação, versículo 14: porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, meus irmãos, como é que Estevão vai se defender dessas duas acusações? Eu quero que você vá lá em Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Tem que folhear um pouquinho a Bíblia, mas a gente chega lá. Aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual o lugar do meu repouso? Então, quando ele é acusado de querer destruir o santuário, o templo, porque a ideia do povo é que Deus estava dentro daquele templo. Agora Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita, Deus é espírito, e ele habita, e ele é adorado onde quer que ele seja invocado. Se você for numa catedral bonita invocar o nome de Deus, ele vai estar lá. Se você for no alto da montanha buscar Deus, ele está lá. Se você estiver na feira aqui da cidade comprando peixe e invocar o nome de Deus, Deus vai estar lá. Só que esse povo dizia que Deus estava naquele templo e que ele estava sendo acusado de querer derrubar a casa de Deus. Agora, a casa de Deus é o seu coração, é você. E essa foi a sua defesa. Atos, meus irmãos, e vamos caminhar que o tempo voa. Atos capítulo 17, versículo 48. 17, me perdoa, Atos 7:48. Atos 7:48. Olha aqui a sua defesa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso. Então, aquelas pessoas que adoravam aquele templo, existem adoradores de templo, existem adoradores de placa de igreja. Eu sou de tal igreja, mas o coração dele não está com Deus daquela igreja. Aqui em São Paulo, quando caiu uma igreja luterana lá no centro, as pessoas ficaram pasmadas, ficaram tristes, quando
houve um incêndio, um prédio caiu e do lado derrubou uma igreja luterana que eu conheço lá, uma igreja linda, antiguíssima. As pessoas ficaram abismadas, mas boa parte daqueles que choraram, como choraram lá em Paris, quando a Catedral de Saint James, acho que esse é o nome, foi Notre Dame que pegou fogo? Foi Notre Dame, não foi? Quando aquela igreja pegou fogo na Europa, o mundo ficou desesperado. Enviaram dinheiro para lá, o dinheiro que mandaram para lá deu para construir aquilo de novo rapidinho, uma fortuna. E no mesmo tempo que aquela catedral pegou fogo, lá em Moçambique um terremoto destruiu aquele povo, ninguém falou um A. Então muitas vezes a gente adora a igreja, a história da igreja, isso chama-se iconoclastia, é idolatrar um templo que é feito com mãos humanas. Você tem que dar valor para vidas. Moçambique ficou debaixo, devastado, foi 10% da arrecadação do que mandaram para construir a igreja lá. Na França, onde que o povo já não adora a Deus faz muito tempo, mas adora os seus monumentos. Seus monumentos. Então, meus irmãos, para a gente caminhar aqui, ele era um homem preparado intelectualmente, ele conhecia, ele denuncia a rejeição do povo a Deus, ele denuncia, ele fala, vocês adoram isso daí, mas esse templo se derrubar, Deus levanta outro. E Jesus vai falar isso, né? Derrubem esse templo que em 3 dias eu o levanto. Ele estava falando da sua ressurreição. E nessas acusações, ele se defende. A casa de Deus é o povo de Deus. Nós estamos nesse espaço, mas estamos nos preparando, sonhando, fazendo aí o orçamento para ir para outro espaço ali do lado. Certo? Quem chegar aqui vai montar um mercado, vai montar uma loja, vai fazer uma casa desse espaço. Então o espaço é apenas um ambiente para se adorar a Deus. E ele vai acusar esse povo disso. Então, meus irmãos, a segunda acusação feita contra Estevão é que ele estava afirmando que Jesus destruiria aquele lugar e mudaria os costumes do povo. Ele demonstra que o povo não ouviu Israel e rejeitou a Deus, repelindo Deus dos seus corações. O versículo 7:39 diz aqui, olha, está aqui, ó. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no coração e voltaram para o Egito. Então ele vai demonstrar aqui que Deus usou Abraão, e Deus vai lá no meio de um povo idólatra, chama Abraão, Abraão pela fé responde ao chamado de Deus, e Deus fala para Abraão, você será um pai de uma grande nação. E Deus tira Abraão do meio da idolatria e faz dele o pai de muitas nações. Abraão é o pai da nossa fé, nós somos o fruto da promessa de Deus para Abraão, que em Abraão haveria, se fosse possível contar as estrelas do céu, se fosse possível contar os grãos de areia, seria o povo de Deus. Então Deus vem para quebrar os paradigmas, Deus levanta outro. Se no nosso meio, se nós não fizermos o que Deus quer, Deus vai colocar outro para fazer. Nós não somos o dono da obra de Deus, é Deus que escolhe e Deus vai mudando. Eu penso que tem que ser assim, mas se Deus quiser que seja feito diferente, vai ser. Não existe paradigmas que Deus não possa cobrir. Uma segunda situação é que Deus usou José. Apesar de todas as dificuldades que José teve, Deus usou aquele homem para que a obra dele acontecesse. E um terceiro que nós podemos olhar aqui, que Deus usou Moisés. Moisés, até os 40 anos, ele vai assassinar, ele vai querer defender o povo, ele vai ter que fugir, porque ele comete um crime, e ele quis resolver o problema do povo, quando ele se reconhece como hebreu, com a força do seu braço, mas Deus não usa isso. Deus manda ele para o deserto, ele fica 40 anos no deserto, aí ele volta,
quando ele tem um encontro com Deus, quando a sarça fala ao coração dele. Então Deus, ele usa as pessoas, e Estevão estava mostrando para aquele sinédrio, para aqueles grandes homens da época, que eles estavam errados. Então o que um homem tem que ter, lembrando hoje no Dia dos Pais, nós que estamos aqui servindo a Deus, nós temos as nossas famílias, muitos de nós vamos almoçar agora com os familiares, é que nós devemos ter esse posicionamento de Estevão. Estevão deve ser para nós o exemplo de quem serve a Deus. Estevão, concluindo, ele disse que o povo era de dura cerviz. Cerviz, meus irmãos, essa parte aqui do pescoço. Aquele povo precisava de ter aqui, abaixar a cabeça para Deus, para servir a Deus. Dura cerviz é quando você é arrogante, quando você acha que só você sabe das coisas, você não abaixa a cabeça para ninguém. E Estevão vai dizer para o sinédrio, vai dizer para aqueles homens poderosos: vocês são um povo de dura cerviz, tem que pôr uma dobradiça no pescoço para vocês abaixar a cabeça para Deus. E a gente não quer abaixar a cabeça. Vocês têm um coração incircunciso. Ser um incircunciso, lembrando que a circuncisão era para todo hebreu, toda criança era circuncidado, era cortado a pele da criança, né? no órgão da criança. Jesus vindo, a circuncisão para nós deixa de ser aquela circuncisão e passa a ser o batismo. Então ele acusa o coração daquelas pessoas de ser incircunciso, não passaram por uma circuncisão, o Espírito Santo não trabalhou na vida daquele povo, e é por isso que eles não aceitaram, é por isso que eles resistiram ao Espírito Santo. Isso representa o que é ser incircunciso. Terminando, meus irmãos, vai lá no capítulo 8 do livro de Atos, se você estiver com a Bíblia aberta, 8, capítulo 1 e 2. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Concluindo o sermão, Estevão, ele vai morrer apedrejado, vai ter a figura de Saulo, que depois vai perseguir a igreja, vai sair dali com carta da liderança para perseguir os cristãos, e vai se converter no caminho de Damasco, e vai se tornar o maior missionário da Bíblia. Então, concluindo, nós olharmos para Estevão, ele vai fazer uma oração em que ele vai ver Jesus Cristo, e ele vai falar: eu vejo Jesus Cristo, e vai pedir a Deus que perdoe aqueles que estavam atirando pedra nele, tirando a vida dele. Então, ser um homem com as características de Estevão há de nos ajudar muito a estarmos mais santos, a estarmos mais cheios do Espírito Santo, a termos mais fé e acreditarmos que essa passagem nossa aqui, que é muito curta, pela eternidade que nós temos para frente, só serve de momento de nós servirmos a Deus, porque o Senhor nos ajudará a servi-lo, mas a nossa pátria e o que nós temos para fazer é em outro local. Estevão, na sua morte, ele não só perdoa aqueles que o estavam assassinando, matando, apedrejando, como ele antevê. É isso que o crente tem que buscar na sua vida. Tem que antever a glória de Deus. Tem que viver de tal maneira em que você percebe que você está prestes a partir, mas não existe medo no teu coração, porque o Espírito de Deus vai te dar a noção do que você vai ter com ele. E alguns mártires, ou os mártires, lembrando que mais de 40 mil mártires foram mortos ao longo desse tempo todo. Hoje as pessoas continuam sendo martirizadas em algumas regiões do globo,
no nosso planeta por terem fé em Jesus. Pessoas ainda são crucificadas, são apedrejadas, são mortas pela fé que têm no Criador, em Jesus Cristo. E o apóstolo, o diácono Estevão, nos dá então essa perspectiva de que no momento da nossa partida, ninguém quer partir para encontrar com Deus agora, eu sei. A gente quer ficar aqui, mas aqui não é o nosso lugar. Nós vamos encontrar com o nosso Pai. E lá o gozo de estar ao lado dele será eterno. Sendo assim, meus queridos, que Deus nos ajude a nossa igreja a caminhar. Amém? Querido Deus, obrigado, Pai, pela existência dessa comunidade, dos teus servos que caminham contigo, Senhor, aprendem e nos ensinam, Senhor, através da vida, da praticidade da vida, do dia a dia, Senhor. Obrigado por cada filho teu, onde quer que esteja um agora, Senhor. No seu lar, ou trabalhando, ou viajando. Que o Senhor possa, Pai, derramar as tuas ricas bênçãos sobre todos. Abençoa, Pai querido, o povo lá de Toledo e o povo lá de Socorro também, Senhor, que faz parte da nossa comunidade, do nosso povo de fé aqui de Bragança Paulista. Nós oramos pelas demais igrejas aqui do nosso presbitério, do presbitério Bragantino, do presbitério Aliança. Oramos para que, no meio da pandemia, o amor não se esfrie e a alegria de te servir, Senhor, possa até mesmo aumentar, porque em momentos de crise, muitos de nós iremos aprender coisas novas para te servir. Nós oramos por todos em nome de Jesus. Querida igreja, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e até a consumação dos séculos. Amém.